Amigos, Deus abençoe a sua vida com a luz, a paz, a direção dele, no nome de Jesus. Estamos aqui para compartilhar ao seu coração a palavra de fé, aquilo que do Altíssimo nós temos recebido e temos a certeza que a palavra que o Deus envia, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor Deus a enviou. O título da nossa mensagem, reflexão, fala sobre a formação do povo que herdará o paraíso. Amém? Amigos, assim como em meio à humanidade existem etapas e várias fases da vida, por exemplo, tempo de estudar, tempo de passar pela prova, tempo de ser ali formado, aprovado, receber o diploma. Assim também, para herdarmos a bênção de Deus e, sobretudo, o reino de Deus, nós necessitamos passar por esse processo de formação espiritual. Como assim? É o que nós vamos entender pela palavra. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 17, a Bíblia Sagrada diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões, e em parte o creio. Aí diz: e até importa que haja entre vós heresias, divisões, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Amém? Então, o apóstolo Paulo estava aqui passando uma repreensão para o povo ali de Coríntios. Por quê? Porque eles estavam se reunindo na igreja, aparentemente para cultuar a Deus, para buscar a Deus, para participar do corpo, do sangue de Cristo. Porém, a verdadeira intenção pelas atitudes era carnal e não espiritual. Deus, através do apóstolo Paulo, está ali mostrando que aquele povo havia divisão entre eles. Dentro daquele povo que congregava ali numa mesma igreja para buscar a Deus, havia aqueles que eram sinceros, porém havia também aqueles que não eram sinceros, que não eram aprovados aos olhos de Deus, que a intenção deles era errada, que eles eram ali, vamos dizer assim, carnais, naturais e não pessoas espirituais. Então, meus amigos, aqui nós começamos a entender a necessidade de termos ali vamos dizer assim, um discernimento das coisas de Deus, vivermos uma fé verdadeira, sermos pessoas espirituais e não apenas naturais, carnais, no nome de Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas estão congregando, estão frequentando, e é necessário, é essencial congregar, porém muitos estão a fazer isso, porém sem temor a Deus, sem reverência às coisas santas do Senhor, sem reverência, aliás, sem submissão ao Espírito do Senhor Jesus, que vem a pastorear a sua igreja. Então muitos estão fazendo as coisas para Deus, mas sem o discernimento, sem o temor, sem o respeito devido, e nisso são reprovados pelo Senhor.
Então, ali no versículo 19 diz: e até importa que haja entre vós divisões, para que os que são sinceros se manifestem. Amém? Ano 22. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Amém? Então, meus amigos, a igreja de Deus é onde o povo de Deus se reúne para congregar, para cultuar, né, para buscar e crescer na presença do Deus Criador dos céus e da terra. Porém, muitos estão a desprezar a igreja de Deus e todas as coisas que dizem respeito ao Senhor Deus, né? Então, com isso, Deus avalia as pessoas, aqueles que se apresentam a Ele com sinceridade e aqueles que se apresentam a eles, mas como carnais, como naturais, que não tem nada a ver com Ele. Por quê? Porque não se sujeitam, não respeitam, né? Não tem o espírito dele, não tem a visão dele, não tem a palavra, o pensamento de Deus, né, nos seus corações, nas suas mentes, porque estão vivendo no natural, na carne, buscando apenas benefício, mas não corresponder, honrar, fazer a vontade do Senhor Jesus. Então, nós aprendemos aqui a importância, a essencialidade de se congregar. Porém, nós entendemos que mesmo congregando, nós estamos passando por um processo de formação, na onde somente os sinceros é que serão aprovados pelo Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém? Para nós, vamos dizer assim, desenvolver essa mensagem, vamos ali para o livro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, lá no versículo 49, diz assim, ó: todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Amém? Irmãos, aqui o Senhor Jesus nos revela dois grupos de pessoas que estão dentro do templo. Jesus disse que ele estava ali todos os dias pregando, ou seja, continuamente pregando no templo, na igreja. E havia ali muitas pessoas junto com ele. E muitas dessas pessoas foram as mesmas que se reuniram e que vieram em busca do Senhor Jesus para o prender, para o levar, né, à prisão e ao julgamento, com a intenção de que ele fosse ali condenado e morto. Então, muitos que estavam no templo, ouvindo os ensinos de Cristo, não estavam ali porque queriam Deus. Pelo contrário, estavam ali com um coração rebelde, um coração insubmisso, um coração cheio de perversidade. Mas estavam no templo, estavam ouvindo o ensinamento. Então, aqui nós vemos esse primeiro grupo, pessoas que estão dentro do templo, da igreja, estão ouvindo o ensinamento de Jesus, porém, a intenção é má, o coração é rebelde, a pessoa está ali, mas ela não está aceitando aquilo que Jesus está ensinando, ela não está aceitando o pastoreio, o cuidado do Senhor Jesus, ela não está aceitando a palavra que o Senhor Jesus está a enviando. Então, esse tipo de pessoa que frequenta a igreja, que está na igreja há 10, 20, 30 anos ou mais ou menos, mas não aceita a palavra, não aceita o pastoreio do Senhor Jesus ali através do pastor da igreja, do responsável que Deus coloca ali como anjo mensageiro de Deus, a pessoa que não se sujeita, a pessoa que não obedece a palavra que Deus está enviando, essa pessoa faz parte daquele grupo que está ali dentro do templo, ouvindo o ensino de Cristo, porém que não está sendo formado para herdar o paraíso, a vida eterna. Por quê? Porque há um espírito de rebeldia que ainda domina a pessoa. E eu pergunto, meus amigos, o que Deus fez com Lúcifer
né, que era um anjo de Deus lá no céu. Porém, a iniquidade se encontrou no coração dele. Ele se ensoberbeceu, né? Ele se rebelou contra Deus, ele corrompeu uma terça parte dos anjos, se levantou com a intenção de assumir o trono. E o que Deus fez? Deus combateu e Deus os lançou por terra, expulsou do céu, expulsou do paraíso. Por quê? Porque Lúcifer se rebelou e aqueles que com ele se rebelaram foram lançados fora também. Então, meus amigos, nós entendemos que da mesma forma, muitas pessoas estão dentro da igreja, estão dentro da onde ali Jesus está ensinando, Jesus está apacentando, Jesus está guiando, porém a pessoa vai ser lançada fora da presença de Deus. Ela vai ficar de fora do paraíso. Por quê? Porque dentro dela há o espírito da rebeldia. E Deus não tem parte com Satanás. E a pessoa que tem parte com o mal e não se arrepende, ela não pode ter também parte com Deus. Porque ela tem que definir ou um grupo ou outro, ou Deus ou mal, ou a obediência e a vida, ou a rebeldia e a condenação. Então, meus amigos, escolha o lado certo, se volte. Amém, meus amigos? Continuando ali o vídeo anterior, cortou o tempo. Então, para nós entender aqui, em Marcos capítulo 14, versículo 49 ao 50, primeiro ali, nós vimos no 49, que muitas das vezes mesmo a pessoa estando dentro da igreja, ouvindo o ensinamento de Cristo, mas quando o coração dela é duro, é fechado, é rebelde, ela não aceita o que Jesus está ensinando, ela não aceita o pastoreio de Jesus, ela faz o que quer, ela fala o que quer, ela vai aonde quer, ela não aceita o pastoreio de Jesus, a palavra que Deus envia, né? O cuidado ali, o pastoreio do pastor da igreja, do responsável, do mensageiro de Deus, que Deus coloca ali para cuidar do rebanho. Quando a pessoa tem essa atitude obstinada na rebeldia, ela não está apta, formada para herdar o paraíso. E se assim ela permanecer, ela vai ser lançada fora do paraíso de Deus. Porém, existe também um segundo grupo, que está ali no versículo 50. Jesus ele tinha discípulos que seguiam ele, mas naquele momento que ele estava ali sendo preso, o que esses discípulos fizeram? 50 diz, então, deixando-o todos, fugiram. Então, os discípulos de Cristo, eles na hora da prisão de Jesus, eles fugiram. Eles foram embora. A Bíblia Sagrada poderia ter dito, né, que os soldados prenderam Jesus e deixaram os discípulos, né? E os discípulos tinham ficado ali, né, olhando ou acompanhando de longe, ou, aliás, acompanhando de perto. Enfim, eles poderiam ter ficado ao lado de Cristo, porém, eles fugiram. Por que o Espírito Santo usa essa palavra para fugir? Para dizer para nós que eles, né, eles temeram e eles abriram fora, eles não ficaram firmes, né? Eles não permaneceram, eles fugiram com medo. Então, eles falharam. No momento que Jesus mais precisava, no momento que Jesus estava passando a maior dificuldade da vida dele, os discípulos que estavam há 3 anos caminhando com ele, abriram fora, deixaram ele, como se diz no popular, deixaram na mão. Então, meus amigos, eles falharam grandemente. Porém, se você analisar a história e a própria Bíblia Sagrada, você vai ver que tempos depois, os mesmos discípulos aqui, tirando Judas, os mesmos que estavam aqui ao lado de Cristo, que fugiram, eles se tornaram grandes bênçãos na mão de Deus. Eles receberam o Espírito Santo e eles se tornaram grandes bênçãos na mão do Senhor. A história diz que a maioria deles morreu pelo testemunho de Cristo. Apenas o apóstolo João, que foi ali que Deus usou para escrever o Apocalipse, né? Ele morreu na sua velhice. Porém, os demais todos pagaram com a própria vida, né? Pela pregação do Evangelho de Cristo, mas não negaram o Senhor. Quer dizer, os mesmos que falharam no momento que Jesus mais precisava, tempos depois se tornaram a bênção nas mãos de Deus. Então, nós vemos 2 grupos. O primeiro grupo é aqueles que são rebeldes, aqueles que não querem Deus, que querem viver do seu jeito e só querem tirar benefício ali do templo, da igreja, mas que não se sujeitam. E o segundo grupo, aqueles que querem Deus, porém são falhos, porém são sujeitos à falha,
porém cometem erros, mas Deus conhece a sinceridade e Deus, ao passo que essas pessoas se arrependem, Deus perdoa e Deus dá uma nova chance para recomeçar. Amém, meus irmãos? Então, refletindo, que lado nós estamos? O grupo da rebeldia, que só quer os benefícios, mas não se sujeita à palavra de Deus, não aceita Jesus porque não aceita a palavra, ou o grupo daqueles que querem Deus, mas que falham, que são falhos, que cometem erros, porém são sinceros. Então, quando a gente está do lado dos sinceros, nós estamos vivendo a formação e nós seremos aprovados. Nós iremos sim herdar, o paraíso, o reino eterno do Senhor Jesus. Amém? Para nós terminar, Mateus capítulo 13, ali no versículo 24, diz assim, propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Ou seja, não colocou na igreja ali, pessoas que realmente são de Deus? Por que tem então o joio? E ele lhes disse, o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos e o arrancamos? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não se arranque também o trigo com ele. Deixa crescer, ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio dos celeiros. Amém? Ali em diante, no versículo 36 em diante, você vai ver Jesus explicando o que é o trigo, o que é o joio. O trigo são os filhos do reino, são os filhos de Deus, são os sinceros. É aquele grupo que é falho, porém é sincero, porém quer realmente Deus e é de Deus. E o joio é aquele grupo que é pessoas endemoniadas, mas estão dentro da igreja. Pessoas rebeldes, pessoas que não se sujeitam a Deus, pessoas que não querem Deus, só querem os benefícios do campo, mas não querem servir ao Senhor do campo. É o joio. Quer dizer, então esse grupo sempre vai existir os bons e os maus exemplos em todo lugar e também no meio da igreja cristã, no meio da igreja de Jesus. Porém vai chegar o tempo da ceifa, que é o tempo do juízo final, e ali Deus vai separar um grupo do outro, vai separar os bons dos maus, os sinceros dos rebeldes, aqueles que querem Deus e aqueles que querem apenas os benefícios de Deus. Amém? Então, meus amigos, vamos refletir, vamos nos examinar e vamos escolher estar do lado do grupo que vai herdar o paraíso. Ou seja, vamos passar por esse processo de formação espiritual para herdarmos o paraíso do reino do Senhor Jesus, que está preparado desde a fundação do mundo para aqueles que forem fiéis, o obedecerem, o amarem, o servirem, viverem para ele de todo o coração. Amém? Escolha o lado certo e você vai ser formado, apto para herdar a bênção de Deus e tudo que Deus tem para a tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Que Deus te abençoe com essa reflexão. Até a próxima, no nome de Jesus. Deus abençoe.